7 horas 31 minutos. Repita. 7 horas 31 minutos, pauta 4. Deputados estaduais aumentaram gastos com verbas de ressarcimento em ano eleitoral. As despesas chegaram a 16,6 milhões de reais e foram as maiores registradas em toda a legislatura. Entre janeiro e novembro do ano passado, então, os deputados estaduais gastaram cerca de 17 milhões de reais em verbas de ressarcimento. O número é 9,2% maior do que valores que foram gastos em 2021, quando as despesas dos deputados estaduais chegaram aí na casa dos 15 milhões de reais. Ainda não foram fechados os recursos usados pelos deputados e deputadas em dezembro, que deve aumentar ainda mais os gastos finais, aí que são de cerca de 16,6 milhões, arredondando, a gente acaba colocando aí perto de 17 milhões, né? Inclusive sem considerar dezembro. Se comparar com o período de janeiro a novembro de 2019 e 20, quando as despesas com a verba de ressarcimento ficaram em torno de 13 milhões de reais em cada ano, os valores gastos pelos deputados estaduais com o dinheiro em 2022 aumentaram cerca de 27,5%. Além do salário e do valor para a contratação da equipe de gabinete, cada deputado tem direito a cerca de 36 mil reais por mês, que é a verba para gastar com transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carros, aluguel de imóveis, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. O dinheiro não utilizado em um mês pode ser acumulado para o outro e ao final de cada ano, os valores não utilizados voltam para os cofres da Assembleia e podem ser devolvidos para o governo do estado, então organizar aí novos investimentos ou ações. As informações sobre o uso da verba de ressarcimento também apontam que 35 dos 58 deputados que passaram pela casa gastaram mais de 300 mil reais entre janeiro e novembro só com a verba de ressarcimento. Entre os deputados que cumpriram todo o mandato e que pediram os maiores valores de verba de ressarcimento estão o professor Lemos, do PT, com 402 mil reais, arredondando o valor, Galo, do PP, com 400 mil reais, arredondando o valor, e Thiago Amaral, do PSD, com cerca de 400 mil reais. Do outro lado, os parlamentares que menos gastaram neste período foram Rodrigo Estacho, do PSD, com cerca de 63 mil reais utilizados, Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, que gastou 125 mil reais, e Mabel Canto, do PSDB, com 144 mil reais de gastos. Todos os gastos dos deputados estaduais com esta verba de ressarcimento ficam disponíveis no portal da Transparência da Assembleia Legislativa. Só que vamos lembrar que em agosto, 2 meses antes da eleição, a Assembleia retirou do ar as informações sobre essas despesas. Depois de uma grande polêmica e repercussão, principalmente na imprensa, os deputados voltaram a disponibilizar estes dados, mas de forma genérica. Disseram lá que era para preservar um pouco a questão dos dados dos deputados, então colocavam as informações de maneira genérica. Mas foi possível identificar, por exemplo, que tinham gastos impostos de combustíveis de 6 mil reais, que a gente se perguntou que tanque foi abastecido com 6 mil reais, será? É isso, Mark. É isso. É uma coincidência, gente. Coincidência. Eles gastaram mais na época da eleição por uma coincidência. Se não fosse coincidência, eu acharia que eles gastaram dinheiro público para fazer campanha. Mas é uma coincidência, né? Então vamos tratar assim. É vergonha, né? É vergonha. Como é que pode um professor Lemos, do PT, ele que foi inclusive presidente da PP Sindicato, que vive reclamando aí de tudo, gastar 402 mil reais, é o mais gastador da Assembleia. O petista é o que mais gasta o seu dinheiro, pagador de impostos. O petista Lemos gastou 402 mil reais. Já o Rodrigo Estacho, do PSD, gastou 63 mil reais. A diferença é de 338 mil reais, quase 339 mil reais, de um deputado para o outro. Como é que um custa tanto e outro custa menos? Porque todos não custam menos. Como é que pode um Galo gastar 400 mil reais também e um Luiz Fernando Guerra gastar 125 mil apenas? Olha a diferença. O trabalho entregue em tese é o mesmo, que é representar e fiscalizar. É isso. Olha, o que eu torço é o seguinte, que nós cada vez mais tenhamos menos Lemos e Galos e mais Estachos e Guerras. E veja que eles foram no osso, Mark. Quando a gente fala ali, 402 mil reais, você fica falando, pô, é uma dinheirama. Daí você descobre que o limite é 36 mil e tanto. Daí você divide o valor
divide o valor, lá os 402 e tanto, por 11, que só pegou os primeiros 11 meses. Dezembro ainda não foi computado. Você percebe que eles foram ali 36 mil e tanto, ou seja, eles foram no osso. Se tivesse mais dinheiro à disposição para gastar, gastariam. E pior do que isso, quando você chega perto da eleição, que você tem a possibilidade dos patrões ali fiscalizarem como que foi o gasto, entender, peraí, deixa eu entender qual foi o gasto aqui do Lemos, entender que característica foi esse abastecimento de 6 mil reais, para decidir se eles dariam o voto, se eles renovariam ou não o mandato. Opa, daí você não tem a transparência, você não tem a condição de quem paga efetivamente a conta de dizer se concorda com isso ou não. E deles vêm com esse papo de que, olha só, a gente precisa preservar a privacidade do parlamentar, por isso que a gente não divulgou no detalhe os dados. Isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque se fosse dado privado, concretamente, era no cartão de crédito dele. Não era no cartão de crédito do povo. Ali que daí você pede o ressarcimento e daí você quer deixar ali com menos transparência. Ou seja, a luz do dia é o melhor desinfetante. Então, se a Assembleia Legislativa, se as câmaras de vereadores, se a classe política quer ser mais respeitada, ela precisa trazer transparência. Porque quem sabe assim, o mínimo constrangimento, a vergonha de utilizar desses abusos, como bem você falou aqui, do Lemos, do Galo, desse pessoal que gasta o teto, aí sim, quem sabe, de alguma forma, eles poderiam se sentir constrangidos e tentar gastar menos. Mas ainda assim eu tenho dúvidas, porque contar com vergonha, esse tipo de ética é muito difícil nesse meio, Mark. Olha só, Pedro, foi no ponto. O deputado quer ter gasto privado, use o seu cartão de crédito da sua conta do banco. Lá ninguém vai pesquisar nada porque é privada a conta. Agora, na conta do povo, tem que prestar conta e sim. E esses 6 mil reais, Rafaela, me chamaram a atenção. Gastaram em um mês isso, é isso? A gente trouxe inclusive no Jornal da Manhã à época, Mark, quando os dados foram restabelecidos, um levantamento, estou procurando aqui as informações detalhadas, mas eram vários políticos, não era apenas um político de um partido, tinham gastos com aluguéis, com valores impressionantes também, gastos de combustíveis, não só um episódio, mais de um episódio, só que foi muito difícil você acessar o sistema e conseguir detalhes da nota, por exemplo, porque aí os dados foram preservados, foi discricionado lá pela Assembleia Legislativa, que havia aquele gasto referente ou à habitação ou à questão mesmo da divulgação da atividade parlamentar, também foi outro discricionário que tinha um valor muito alto, mas eram vários episódios e aí a gente computou e se trouxe registrado aqui na Jovem Pan, inclusive à época, chamou muito a atenção, a gente ficou se perguntando o que foi abastecido com valores tão altos. Olha, eles deveriam seguir o exemplo da Câmara Federal, lá a prestação de contas é por parlamentar. Você consegue olhar, inclusive, o discricionado, o que foi gasto com cada parlamentar. Em alguns casos, você consegue saber, inclusive, aonde foi gasto, qual o posto de gasolina, qual a situação contratada. Porque, nesse caso, você consegue separar muito bem quem é o bom parlamentar e o mau parlamentar. Porque aqui a gente só vê os valores globais. Pode ser, vamos lá, que se você falar, gastou pouco, mas se você for olhar, os gastos são piores. Vamos dizer, a qualidade do gasto é pior. Então, a transparência, ela favorece o bom político. Porque desse jeito que está, todo mundo paga o pato igual. Então, assim, a transparência, a liberdade, ela é fundamental, porque quem paga a conta precisa saber o que está pagando, Mark. É isso, Pedroso. Inclusive, os bons não podem ficar calados, porque acabam pagando pelos maus gastadores. Rafaela, 6 mil reais, vamos pegar aí, a média para encher um tanque é 200. Então, dá 30 tanques, é um tanque por dia, que um deputado usou. Rapaz, estão rodando bastante, hein? Acho que nem Uber gasta isso por dia. Dinheiro do povo, né? Então, vamos gastar.